Meninas, meninos, saudações. Continuando com os nossos assuntos de atualidades, turismo na coronacrise. Com a crise, com a pandemia global, houve paralisação das atividades econômicas, uma boa parte da população mundial entrou em regimes de quarentena ou isolamento social e, consequentemente, um dos setores mais fortemente afetados foi o setor de turismo. Vale a pena, então, um comentário rápido acerca do turismo na coronacrise. Importância do setor. Vejam, em escala mundial, o setor mobilizou 1,4 bilhão de pessoas, né, em chegada em áreas turísticas na virada de 2019 para 2020, né, em 2019, né, com um total de recursos no setor de 1,7 trilhões de dólares. É realmente uma quantidade muito grande de recursos, envolvendo principalmente países de maior desenvolvimento econômico. A Europa lidera o valor financeiro, a quantidade de turistas, seguida pela Ásia e pelas Américas, pela América do Norte, pelos Estados Unidos em especial, depois a África e o Oriente Médio em menores quantidades. É um setor que teve crescimento nos últimos anos, em maior ou menor escala. Vejam, diminuiu o ritmo de crescimento nas diferentes regiões, mas continuou havendo um crescimento. Nas Américas, um crescimento reduzido, né? E isso salta aos olhos, né? Porque é um crescimento tão reduzido para todo o continente americano, envolvendo também os Estados Unidos. Crise econômica em alguns países, problemas de segurança e problemas financeiros, né? Crise econômica na Argentina, que acabou dificultando a mobilização de turismo nesta região. Problemas de segurança, né, na Venezuela, ainda na Colômbia, onde as Farc se transformaram em partido político, mas os paramilitares continuam atuando intensamente. E nos Estados Unidos, em especial, um problema bastante peculiar, um problema bastante específico. Nos Estados Unidos, que é muito importante na medida em que é a maior economia do mundo e, consequentemente, é o principal destino dos turistas no continente americano. Agora, os Estados Unidos estavam em um processo de valorização do dólar nos últimos meses, nos últimos anos, e, consequentemente, com um dólar valorizado, o custo do turismo nos Estados Unidos se torna mais elevado, havendo menor chegada de turistas aos Estados Unidos, e daí o crescimento não foi tão acentuado como em outras regiões. E como o Brasil se insere no turismo? Vejamos. Participação no PIB, 3,71%, então, né, é um setor destacável no PIB nacional, com a geração de 7 milhões de empregos diretos ou indiretos. Com este quadro, então, nós identificamos a importância do turismo em escala mundial e também para o Brasil, apesar de o Brasil participar pouco dos fluxos mundiais de turismo. Mas, população mundial em países com restrição de trânsito, 93% do total da população mundial, agora no primeiro semestre, estava em países com restrição de trânsito, em regime de quarentena ou de isolamento social. Isso então vai afetar imediatamente esta atividade turística. Vejamos, aqui no Brasil, vejam o gráfico, dado o isolamento social agora no primeiro semestre, houve uma queda brutal de diferentes setores ligados ao turismo, hotel, bares e restaurantes, transporte rodoviário e assim sucessivamente. Né? Reabertura da economia. Com a reabertura eventual agora no segundo semestre, há uma expectativa de alguma retomada, chegando aos patamares iniciais e só depois, e vejam, avançando já para o final de 2021, é que se espera algum crescimento da atividade turística, amargando-se então agora um prejuízo muito, muito grande em termos financeiros de atividade turística no Brasil. Esse prejuízo já está mensurado. 116 bilhões de reais de prejuízo do turismo, agora com a quarentena, agora com o isolamento social. Com a retomada das atividades econômicas, com a retomada do turismo até 2021 e nos próximos anos, se estima que até 2023 nós vamos ter este valor. Portanto, empatando até 2023 as perdas de agora 2020 com a atividade turística. Então, aqui no Brasil, o turismo foi tão fortemente afetado, e vejam, é importante, 7 milhões de empregos diretos e indiretos, né? Quase 4% do PIB, então isso gera um ônus bastante significativo.
Fatores de estresse na retomada. Então essa retomada pode inclusive ser bastante lenta. E por quê? Pesquisas em relação ao tratamento e descoberta de vacina. Enquanto estou gravando a aula, eu fiz uma verificação. No dia de ontem, a Prefeitura de São Paulo já anunciou o adiamento do Carnaval 2021, e o cancelamento do Réveillon na Avenida Paulista. E hoje, enquanto estou gravando a aula, foi anunciado a revisão também do Réveillon na cidade do Rio de Janeiro. Então, uma enorme quantidade de turistas acabam sendo mobilizados para essas cidades nestes grandes eventos, que não vão acontecer ou estão adiados, no caso do Carnaval de São Paulo 2021, e por um motivo óbvio: sem um tratamento adequado, sem vacina, não dá para haver uma aglomeração como esta. Se isso está acontecendo aqui no Brasil, a gente já tem os desdobramentos em escala mundial, as Olimpíadas no Japão, por exemplo. Então, que também é um grande evento de mobilização turística e que também foi adiado. Além desses fatores de estresse, eu coloquei aqui uma chave, porque eles estão muito próximos, a ideia de tratamento e a ideia de vacina. Sucesso nas medidas de isolamento social para a redução do número de vítimas, com políticas econômicas e sociais adotadas pelos governos locais para mitigar, para diminuir os efeitos da crise. Então, não apenas a crise de saúde pública, não apenas a crise consequente hospitalar, mas também os demais efeitos da crise no que diz respeito a emprego, renda, atividades econômicas e assim sucessivamente. Donde aparece um problema gravíssimo. Alguns países gerenciaram a crise de uma maneira extremamente, evidentemente precária. Países como os Estados Unidos, que lidera a quantidade de mortos e de contaminados de Covid-19. O Brasil, que se coloca em segundo lugar, e a Índia em terceiro lugar e em franco crescimento. Daí a dificuldade para a retomada do turismo de lazer, o turismo de negócios nestes países, nessas condições tão bizarras. E o que remete àquela discussão do primeiro semestre, de que se deve ou não entrar no isolamento social. Havia quem dissesse que o isolamento social não era bem-vindo, porque isso prejudicaria muito a atividade econômica. Então, veja, já há um desrespeito a condições mais básicas de direitos humanos em uma fala como essa. Nós estamos falando de vidas. Então a vida deveria estar em primeiro lugar frente à economia. Mas é uma fala, além de desumana, burra, extremamente burra. Porque agora um setor de tão grande importância, que é o setor turístico, acaba sendo dificultado na sua retomada, tendo em vista a postergação dos problemas da pandemia. Então, sendo feita uma quarentena, um isolamento social mais adequado nas primeiras semanas, nos primeiros meses, isso poderia intensificar os procedimentos de controle da circulação do vírus e poder haver uma retomada da atividade econômica mais rápida, melhor organizada, o que, entre outros, o Brasil fez de uma maneira extremamente precária. Setores no processo de retomada. Então, com a retomada do turismo, ao longo agora de 2021, com a redução das perdas no Brasil estimada para até 2023, nós devemos ter, primeiramente, uma retomada de viagens essenciais em saúde, visitação de parentes. Então, a pessoa precisa viajar porque ela precisa de um tratamento médico, Covid-19 ou algum outro tratamento. Então, ela entra em mobilização territorial, em mobilização espacial, com uma pequena redução. Parentes que não se viam há tempos, amigos que não se viam há tempos, podem voltar a se ver. Então, um turismo com viagens mais curtas, viagens domésticas, viagens que tendem a uma essencialidade maior de saúde e de parentes. Eventualmente, viagens domésticas de lazer e de trabalho, inclusive com abertura econômica, as pessoas como eu, que têm viagens constantes, podem retomar essas atividades. Eventos corporativos e culturais, porém, com uma potencial alternativa com recursos de comunicação para turismo de negócios. Cuidado, isso não inviabiliza esta modalidade de turismo. Isto muda o enfoque desta modalidade de turismo. Feiras e eventos, por exemplo, turismo de negócios, tá certo? Então, ao invés de uma feira que concentra fisicamente as pessoas, então a feira é realizada, mas dentro de um cenário, dentro de um ambiente virtual. Isto muda o enfoque, mas não deixa de estar vinculado a setores
ligados ao turismo. Então, primeiro, quem vai fazer o evento? São empresas ligadas ao turismo e, portanto, é uma forma de o turismo se adequar a esta nova realidade. Mas não deixa de ter enormes desdobramentos, porque se a feira, se o evento fosse acontecer em uma determinada cidade, a rede hoteleira, as redes de restaurantes passam a ser muito gravemente, diretamente afetadas. Então, é uma forma de adequação ligada a empresas que são empresas do setor de turismo, mas que não deixam de trazer desdobramentos em vários outros setores correlatos. E, finalmente, as viagens internacionais, mas que exigem um cuidado com o setor aéreo. O setor aéreo é muito importante para o turismo de alcance internacional mundial, que seria o último setor de reabertura. Mas para que esta reabertura do turismo internacional possa ser sustentável, precisa existir o setor aéreo. E quando eu digo ele precisa existir, é porque ele está numa crise gravíssima na atualidade. Vejamos. Veja que a maior parte do turismo internacional mundial é feito através do sistema aeroviário. Uma parte já bem menor através do sistema rodoviário e outras modalidades. E aqui principalmente o turismo doméstico, tá certo? Não o turismo internacional, que é basicamente sistema aeroviário. Mas agora, com a Covid-19, o sistema de transporte aéreo ficou paralisado e, consequentemente, nós temos da Money Times, a Latam e mais 10 companhias aéreas que estão por um fio. E daí vocês podem pensar, é a Latam, né? Companhia brasileira, chilena, ela tem alcance latino-americano, ela é pequenininha, é ela que se dane. Não, veja quem são as outras 10. A Lufthansa, né? A Air France. Né? Então nós temos grandes companhias mundiais que estão numa crise gravíssima. Para que o turismo possa ser retomado, precisa haver um aporte de recursos a essas companhias aéreas para que elas deem margem, eventualmente, para a retomada do turismo. E daí como ser feita a recuperação do setor aéreo? Incentivar o setor aéreo e toda a cadeia de operação por meio de desenvolvimento de pacotes de assistência financeira imediato para empresas de aviação e da cadeia de aeroportos, como contrapartida para a manutenção de emprego e operações estratégicas. Então o governo dar este crédito para essas empresas, disponibilizar linhas de crédito específicas para aviação com subsídios, como o governo americano já está fazendo, com foco na recuperação operacional imediata das companhias aéreas. Redução da isenção ou diferimento de impostos, como por exemplo PIS/COFINS, de querosene de aviação, combustível, em pagamentos feitos no Brasil e no exterior, de forma a aumentar a capacidade das empresas na retomada das atividades. Então a tributação ser diferenciada e sobre aqueles recursos que são essenciais às companhias aéreas, é o combustível de aviação. Se houver uma tributação, um custo maior sobre isto, no setor que já está prejudicado, então se inviabiliza a própria manutenção do setor e, veja o desdobramento, se inviabiliza a retomada da atividade turística eventual. Finalmente, desoneração de folhas de pagamento, flexibilização das regras para licença não remunerada de empregados como forma de garantia e manutenção do emprego. Mas há que se ter muito cuidado com isto, o que já estava colocado neste item, veja, manutenção do emprego, tá certo? Mas reforçando, se isto é feito de uma maneira desordenada, então acontece de o trabalho ser muito gravemente prejudicado frente ao capital. Consequentemente, a gente aumenta as massas de trabalhadores sem renda na sociedade. Trabalhador sem renda não faz turismo. Massas de desempregados oneram de forma sistêmica todo o restante da atividade econômica. Então isto não pode acontecer mesmo dentro de uma perspectiva econômica. E como isto? Ação estatal para a manutenção da renda dos trabalhadores afetados. Então ampliação do seguro-desemprego, outras formas de transferência direta de renda, e sendo que este processo deve ser mediado pelo sindicato, fortalecimento sindical, não o trabalhador exposto diretamente ao capital, mas o sindicato fazendo esta mediação para que o sindicato dê força ao trabalho na relação com o capital. Com isto, o setor aéreo pode se recuperar de uma maneira mais sustentada. Ele já é um setor importante da atividade econômica e dá margem, então, para a recuperação do turismo internacional.
Para a atividade turística propriamente, nós precisamos novamente da ação pública estatal. E como? Revisão dos contratos de concessionárias, aeroportos, parques. Eu colocando isso desta maneira, dá uma impressão de um viés extremamente conservador e inadequado, né? Bem-vindo ao capital com ônus público. Mas na verdade não. Vamos pensar de uma maneira efetivamente crítica e a mais adequada possível, né? Então, há um contrato estabelecido, uma concessionária que adquiriu um aeroporto que era de administração pública estatal no Brasil, certo? Então, há um contrato de concessão que pressupõe determinados investimentos que a concessionária tem que fazer no aeroporto, que a concessionária tem que fazer num parque turístico e assim sucessivamente. Agora, veja, o contrato ele foi dado em uma determinada condição, mas as condições mudaram com a Covid-19. Então, aquele contrato deixa de ser um instrumento de justiça entre a empresa concessionária e o poder público. Então, o contrato tem que ser revisto para que haja uma condição efetiva de justiça entre as partes. E tem todos os desdobramentos econômicos e sociais em relação a isto. Se o contrato não é revisto, a empresa entra em condições mais difíceis em termos econômicos. A empresa demite os funcionários, a empresa abre falência, a empresa não tem condição de investimento, precarizando um parque que seria atrativo turístico. A empresa não tem condições de investimento, precarizando o transporte aéreo com risco, precarizando o transporte aéreo sem viabilizar a eventual mobilização de turistas, né? Então é necessário que haja esta revisão de contratos na atualidade, e esta revisão não seria meramente bem-vinda ao capital, ela é justa, porque o contexto foi alterado, então um novo contrato precisa ser celebrado. E com isto, a margem para as concessionárias negociarem com os fornecedores. Se é uma revisão do contrato, então a saúde financeira da concessionária, do aeroporto, do parque, fica melhorada, ela pode então negociar em melhores condições com seus fornecedores, beneficiando o restante da cadeia produtiva. Ainda mais, pequenas empresas são fundamentais, porque o turista chega a uma cidade, então ele vai se hospedar num hotel, não necessariamente um hotel de grande porte. Ele vai se alimentar em um restaurante, não necessariamente uma rede de restaurantes de grande porte. Então o turismo é sustentado por uma massa de pequenos empreendedores, de pequenas empresas. Esta massa de pequenas empresas é importante não só para o turismo, como gera uma massa enorme de empregos nas regiões. Daí a necessidade de redução da tributação, de fornecimento de crédito para esses setores mesmo pequenos, relaxamento das normas trabalhistas, como nós vimos anteriormente, né, com o governo aportando recursos aos trabalhadores, com os sindicatos atuando na relação com as empresas, e subsídios para as próprias pessoas entrarem na atividade turística com vistas a que ela possa ser retomada. Então veja, é um setor bastante importante e ele tem que ser pensado na sua complexidade e de maneira estratégica de longo prazo, com vistas a que ele possa ser retomado. Tudo bem? Era isso que eu queria apresentar para vocês de turismo na coronacrise. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte.